Eu fui uma criança muito feliz, fui criada com a minha avó, a grande parte, como uma grande família, as grandes famílias são assim, minha mãe tinha que trabalhar e eu ficava com a minha avó. E a minha avó, ela sempre colocou na cabeça dos filhos que os filhos precisavam ser doutores. Mas na época dela, doutor era ser professor. Né? Não conseguiu com os filhos, né? E aí ela foi plantando isso na cabecinha dos netos. E aí eu sou professora e tenho mais 2 primos que também seguiram a mesma carreira de professor. Então eu sou licenciada, a primeira licenciatura em Ciências Biológicas, meus primos em Matemática e o outro em Química. E aí eu falo que se não der certo a gente monta um cursinho preparatório. Foi graças a ela que hoje eu estou aqui. Né? Então, a minha primeira licenciatura foi em Ciências Biológicas, que era uma vontade que eu tinha. Né? Segui muitos anos na área, como professora de Biologia e Química. Né? Na verdade, há 15 anos foi só ministrando aulas de Química. E depois ali foi realmente para a minha área, que foi Ciências Biológicas. Matilde, ela já faleceu. Foi minha primeira professora, eu costumo dizer. Ela que ensinou a ler, né? Então eu lembro até hoje, na sala, tinha o alfabeto, aquela parede azul e o alfabeto lá, e ela sentada costurando. A minha avó, desde criança ali, e aí ela foi plantando, tanto é que as nossas brincadeiras, vamos brincar, vamos ser professor. Né? Então sempre com essa ideia, ia brincar, queria ser professora. Brincava com as bonecas, ministrando aula. Foi só orgulho, porque eu fui a primeira, né, a me formar. Então ela ficou muito feliz com essa conquista, falava para todo mundo que eu era professora, né? Assim que terminei a graduação, ela queria falar com gestores, porque assim, a minha família toda vem da escola, né? Minha mãe trabalhando dentro de secretaria, minha avó era de serviços gerais, né? Que depois foi para a cozinha. Então a minha vida toda foi dentro de uma escola. Então eu não me lembro de eu estar fora da escola. Né? Então, quando ela ia trabalhar, eu ia ou com ela ou com a minha mãe. Então, eu sempre estava dentro de uma escola. Então, aí eu tenho, mais de 40 anos dentro da escola. Porque, assim, tem todo um processo. Então, falando hoje, né? Porque a minha grande parte da minha vida foi no médio. Quando você pega uma criança, você recebe ela ali já com uma carga que ela traz do ano anterior. E aí você vem trabalhando as dificuldades, vai verificando, né? Como ele tá, as habilidades dele ali. Mas o que me motiva é o final do processo. Quando eu olho no final do ano e vejo como aquela criança evoluiu. Quais foram as habilidades que elas desenvolveram. Muitas das vezes não só a parte cognitiva. Foi quando os meus alunos, depois que saíram do ensino médio, voltaram à escola para agradecer. Né? Agradecer pelos puxões de orelha, agradecer pelas palavras de incentivo, né, pelas nossas conversas, muitas vezes em sala de aula, no final da aula, e foi aí que eu disse, opa, eu posso fazer a diferença realmente na vida deles, né, e esses adolescentes, eles seguiram a área que eu ministrava, né, eu fiquei com ali 3 alunos na área de Química, licenciando, e 2 na área de Biologia, então foi naquele momento ali que eu disse, então eu posso fazer a diferença assim na vida deles. Uns eram do Brasileiro, que foi logo no meu primeiro ano, que eu estava no Brasileiro como professora de Química, do 3º ano, e aí eu tinha uns alunos ali repetentes, né, e ali eu pegava no pé. Foi quando eles retornaram depois para falar que eles estavam na faculdade, estavam muito felizes, e o outro foi na escola GM3 aqui do Coroado. Foi uma aluna que eu recebi, essa aluna era muito tímida, ela não interagia em sala de aula, não interagia com os colegas, era uma aluna triste, né? Ela sempre caladinha, quando ia fazer leitura, a leitura muito baixa, né? O tom de voz. E aí a gente foi trabalhando durante o ano, né? Esse processo, trabalhando algumas atividades, chamando ela para a turma. E quando foi no dia do estudante, que estávamos aqui no pátio, né? Eu fiz a minha observação, dei uma olhada assim geral, e quando eu vi, né, aquela criança rindo, brincando com os colegas, conversando, dançando, né, aquilo me emocionou. Mas do ano passado para cá, nessa escola,
foi isso que eles me ensinaram. Uma observação sempre atenta, que por meio dessa observação eu consigo verificar as dificuldades deles, né, para mudar ali, transformar ali, né, naquela aprendizagem, mas superando algo que eu tenho muitas das vezes com os alunos, a resistência da mudança, né? Eles não querem, como eu até conversei ainda agora com a colega ali, eles não querem aquela mudança, é sempre com aquela cabecinha, né, eu não consigo. Então, por meio dessa observação, quando veio essa pergunta, né, eu parei e pensei, não, é a observação. É o que eu aprendi com eles, a observar. Então, eu tenho 20 alunos em sala de aula, eu sei como é cada aluno meu, os 20 alunos. Como a leitura de né, como gosta de, como eu faço a interação ali para que ele leia, que às vezes ele diz que ele não sabe ler, né? Então, foi por meio dessa observação que ano passado eu consegui desbloquear, que eu falo, 2 crianças que tinham muita resistência na leitura, né? E aí, nessa brincadeira de sala de aula que eu brinco muito com eles, mas sério ao mesmo tempo, né? Eu falando para eles, eu falei bem assim, vamos fazer um jogo. E aí eu comecei a passar umas atividades, eles começaram a fazer. E aí um ficou olhando o outro, que não queria fazer, né? E eu falei assim, ei, ele tá ganhando no jogo, ele tá 1 ponto à tua frente. Ele tá ganhando de mim? Ele falou assim, eu falei, tá, e tu vai estar perdendo. E aí ele começou. E aí quando eu vi a competição, foram lendo, né? Só que assim, o desbloqueio vai muito também do aluno, né? As meninas brincam, eu sempre trabalho com tripé, né? Então, quando eu falo em educação, eu penso no tripé: escola, os pais e os alunos. Então, esse tripé, ele precisa estar firme os 3 pontos, senão não vai, né? Então, é isso. Tenham confiança e nunca esqueçam que somente vocês podem escrever a história de vocês. Leiam muito e voem. Eu escolhi persistência, porque apesar de todas as dificuldades e os obstáculos, eu continuo em busca de aprender para ensinar cada vez melhor.